signo de Câncer inicia o mês de abril com a energia do 6 de ouros. É o caso aqui de vocês podem lidar com alguém onde a relação, ao que parece, pode ser desigual, seja por questões materiais, pode ser o caso de alguns estarem lidando com alguém que tem ou mais estabilidade do que vocês ou menos, de forma a haver essa diferença na relação. Alguns também podem lidar com uma relação que é desigual no sentido de uma das partes se doar mais do que a outra. Também pode ser o caso, e também pode ser o caso de ter que vocês sentirem a necessidade de ter que tentar equilibrar a relação por causa dessa diferença. Também pode ser o caso do aspecto material, como eu já dei o exemplo anteriormente, estar influenciando também a relação de vocês com alguém, de modo a, pode ser o caso de uma das partes estar tentando equilibrar as finanças, porque isso pode estar influenciando diretamente a relação, também pode ser o caso. Mas o que eu vejo principalmente aqui é a questão da desigualdade, seja devido à classe social ou por uma das partes estar se doando mais do que a outra. Porque o obstáculo aqui tem o 4 de ouros. Então eu vejo que ou vocês podem estar lidando com alguém que não se abre muito, que é bastante cauteloso ou cautelosa, é uma pessoa que pode ser muito reservada, muito fechada, e inclusive essa pessoa também pode se comportar de uma forma apegada, possessiva ou possessivo. E esse é o obstáculo, é isso que pode estar causando essa desigualdade. Ou vocês estão se comportando dessa forma, de não compartilhar muito o tempo, o afeto, ou até recursos materiais também, em certos casos, que é o obstáculo aqui. E outra possibilidade aqui, como eu vejo o aspecto material influenciando diretamente a vida afetiva de vocês, pode ser o caso de uma das partes aqui querer acumular. Pode ser o caso de estar focado nessas questões materiais, de modo a ser obstáculo aqui. Se a pessoa, por exemplo, quer, ou vocês querem guardar dinheiro para o futuro ou para algum projeto que vocês têm e podem estar muito focados nisso, de modo a não serem muito amorosos com a pessoa, não compartilhar muito tempo com a pessoa, e esse é o obstáculo. Alguns podem inclusive se comportar de uma forma um pouco egoísta em relação a alguém, ou essa pessoa se comportando assim em relação a vocês, que é obstáculo também e que influencia nessa situação da desigualdade, da falta equilíbrio na relação. Na base aqui tem o 5 de espadas. Vocês podem ter vindo de um período onde pode ter havido conflitos com uma pessoa específica, discussões, divergência de opinião com essa pessoa. Inclusive pode ter havido uma situação onde uma das partes pode ter se sentido inferiorizada, subjugada. Vocês também podem ter pensado, pode ter havido discussões de modo a causar essa sensação de derrota, de vocês pensarem, devido a uma situação que houve, que a relação pode não dar certo, que devido a isso, a esses conflitos, ou essa questão de uma das partes querer ter a razão sempre, ou querer
subjugar vocês, querer ser superior, também pode ser o caso. E tudo isso pode estar afetando o mental de vocês. Vocês podem pensar muito na derrota, de uma relação realmente não dá certo por causa disso, por essa dificuldade em equilibrar o dar e receber, já que uma das partes aqui não quer se abrir, não quer compartilhar. E isso pode estar causando estresse também a vocês, toda essa situação. Inclusive, alguns podem ter a sensação de ser humilhação se relacionar com alguém por causa da forma como a pessoa age. Também pode ser o caso, como eu falei, a questão de subjugar, de inferiorizar. Pode ser o caso de vocês terem essa sensação, não se sentir bem na situação e isso resultar nesse pensamento de realmente não dar certo, de esses pensamentos derrotistas, ou de vocês pensarem que vocês não são bons o suficiente para a pessoa, ou realmente o contrário, da pessoa não ser boa o suficiente para vocês, de realmente a relação não dar certo por conta disso, desse desequilíbrio. No passado recente, houve tem um As de Espadas aqui, pode ter havido uma conversa esclarecedora com alguém que trouxe a vocês realmente clareza da situação, inclusive clareza dessa desigualdade, desse desequilíbrio. Também pode ser o caso de, através dessa conversa, vocês tiveram uma nova forma de pensar sobre a pessoa ou sobre a relação de vocês com essa pessoa e a situação. De modo a, inclusive, alguns de vocês sentiam a necessidade de fazer um corte, seja o corte da relação ou cortar certas ilusões que vocês, ou expectativas que vocês poderiam ter sobre a situação. E isso está influenciando, essa clareza muito grande que vocês tiveram no passado recente está influenciando a situação atual, de modo alguns a focarem mais no aspecto material e inclusive não querer compartilhar muito, não querer se abrir muito para uma pessoa por ter essa clareza muito grande da situação. No centro de atenção tem o Cavaleiro de Copas. Vocês podem lidar com pessoas do mesmo elemento que vocês, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente o signo de Escorpião que saiu marcado. E pode haver aqui a possibilidade de vocês receberem uma oferta amorosa, alguém se declarar a vocês, alguém fazer uma proposta amorosa também a vocês. Também pode ser o caso de uma pessoa aparecer na vida de vocês, essa questão de oferecer o afeto, fazer essa proposta amorosa, mas eu vejo que a pessoa ainda é um pouco imatura, que o Cavaleiro de Copas tem a questão da imaturidade, é uma pessoa que pode ser bastante sedutora, muito romântica, mas a forma que ela demonstra os sentimentos pode ser muito idealizado, porque a pessoa idealiza demais também os relacionamentos, o amor em si, e essa pessoa pode demonstrar os sentimentos dessa forma, muito idealizada, muito romântica, muito carinhosa, mas alguns de vocês podem perceber uma certa superficialidade nessas demonstrações de afeto, justamente por conta da imaturidade dessa pessoa. Inclusive, essa pessoa pode ser um tipo de pessoa que ela pode demonstrar o afeto mais pela experiência, o sentimento que causa nela a experiência de se relacionar
Ela demonstra que gosta, não porque realmente gosta, mas sim porque ela idealiza muito o amor e faz com que ela tenha essa meio que uma superficialidade ainda na questão afetiva. Vocês podem lidar com alguém assim, ou como é o signo de Câncer, alguns de vocês podem ter a tendência a agir assim no mês de abril, que é necessário vocês prestarem atenção nisso. Seria mais o lado negativo desse cavaleiro, de ser um pouco superficial, de demonstrar o afeto. Às vezes a pessoa demonstra o afeto, mas não necessariamente ela gosta, assim, tem sentimento de fato, sente profundamente amor pela pessoa, mas ela demonstra o afeto porque ela idealiza os relacionamentos, ela tem essa visão romantizada dos relacionamentos. Isso faz com que ela demonstre os sentimentos dessa forma. Inclusive, alguns de vocês podem agir assim e ter uma certa... porque cavaleiros estão sempre em movimento. Então, pode ter uma tendência a demonstrar afeto a alguém, achar que está gostando de alguém, mas depois de um tempo vocês passam para outra pessoa. Então pode ter esse comportamento um pouco volúvel também nos relacionamentos por causa dessa imaturidade emocional, principalmente. Vocês podem lidar com alguém que é imaturo emocionalmente falando, ou vocês se comportar dessa forma. Em todo caso, vocês têm que prestar atenção nisso. Pode... sim, vocês receberem uma oferta amorosa aqui, isso não quer dizer que é ruim. A pessoa pode demonstrar o afeto, pode fazer uma proposta, mas vocês precisam refletir se a pessoa está sendo realmente sincera ou ela está idealizando demais a relação de vocês, de modo a futuramente ser uma relação desigual. Vocês precisam refletir sobre isso também. E o centro de atenção também mostra para vocês serem mais amorosos com as outras pessoas, principalmente quem está se comportando, como eu falei, o 4 de ouros, de estarem muito fechados, de não querer compartilhar nada, não querer se abrir para ninguém. E o cavaleiro de copas como centro de atenção mostra para vocês demonstrarem mais às outras pessoas o afeto, o carinho, elogiar mais as outras pessoas, serem mais atenciosos, empáticos com as outras pessoas. No futuro imediato tem o arcano da torre. Eu vejo aqui que futuramente, no futuro próximo, vai haver, eu vejo muito forte uma revelação, algo que será dito aqui que vai causar um abalo. Para quem está no relacionamento, pode inclusive causar ruptura do relacionamento. Eu vejo relacionamentos que não foram baseados no amor, no sentimento real de fato. De uma das partes. Vocês, por exemplo, vocês podem gostar da pessoa, mas a pessoa pode não ter amor de fato por vocês. E nesse exemplo, pode ser o caso de causar ruptura aqui, porque a torre é um arcano que mostra situações, como é a leitura de relacionamentos que fracassam porque não tinham uma base estável, sólida. Então, pode ser o caso aqui de, no futuro próximo, vocês obterem uma revelação aqui. Eu vejo muito forte uma revelação que vai causar esse abalo. Para alguns de vocês pode até causar a ruptura de um relacionamento. E isso vai abalar vocês aqui. Inclusive, para alguns, pode chocar um pouco. Porque eu vejo que essa revelação vai vir de forma inesperada. É uma pessoa que vai falar isso, não é vocês que vai causar isso. Porque a torre
inesperados, são eventos inesperados, revelações inesperadas que causam esse despertar. Vai fazer com que vocês saiam da zona de conforto aqui, e eu vejo que vocês podem ficar muito abalados com o que vai ser dito aqui de forma impulsiva. E eu vejo essa revelação vai ser muito direta, sem papas na língua. A pessoa vai falar na cara mesmo, e isso vai causar um pouco de choque a vocês. Nos temores aqui tem o arcano da temperança. Vocês podem lidar com pessoas do signo de Sagitário, mas não necessariamente. E o que eu vejo aqui é que há temores de que a situação de vocês, se vocês estiverem lidando com uma pessoa de Sagitário, pode ser temores em relação a pessoa tentar tentar administrar a situação, tentar fazer com que a situação, que vocês fiquem no banho-maria. Alguns podem ter medo disso. Também pode ter receios aqui de que a relação se torne morna, não haja novidades, pode ser o caso, ou devido a conflitos que houve no passado, vocês podem ter receio de que não haja solução, não haja uma reconciliação com a pessoa. Inclusive, também pode ser o caso aqui de vocês terem receios de ter que ser pacientes com a pessoa, ou de não conseguir serem pacientes na situação, porque alguns de vocês podem pensar sobre isso, de ter que buscar a solução para determinados conflitos que tem com a pessoa específica, buscando harmonizar a situação, mas ao mesmo tempo vocês podem ter medo de não conseguir alcançar isso, de não conseguir alcançar a harmonia na relação de vocês com alguém, principalmente quem lida com Sagitário. Então pode ter receios de que realmente a relação se torne desigual, desarmônica. No ambiente tem o arcano do Cavaleiro de Espadas. Vocês também podem lidar com pessoas do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário. E como eu falei, provavelmente no mês de abril alguém vai aparecer na vida de vocês de rompante, fazendo uma revelação que vai trazer esse abalo, vai chocar vocês de alguma forma, e para alguns pode causar ruptura com alguém aqui, a ruptura de uma relação. Inclusive pode ser uma relação, a ruptura de uma relação que pode estar causando uma certa dependência. A torre também fala disso, de rompimento de ligações, relações que causam uma certa escravidão, dependência da outra pessoa. Pode ser relações de codependência, seja emocional, material, ou inclusive relações que envolvem situações de vícios, também pode ser o caso, ou relações tóxicas mesmo. E alguém vai revelar algo aqui, vai fazer uma revelação que vai causar esse abalo, essa ruptura para alguns, ou inclusive para quem não tem ninguém, pode causar um abalo, vai tirar vocês da zona de conforto e vai trazer um momento de maior clareza, mais do que vocês já tiveram no passado recente. É como aquele momento de ahá sobre uma situação. Pode ser o caso para alguns aqui. Só toma cuidado para vocês não acabarem se envolvendo em discussões com essa pessoa, porque eu vejo que há uma certa agressividade na forma de revelar o que essa pessoa tem a dizer. E o Cavaleiro de Espadas, ele tem essa energia agressiva, ele preza pelos ideais dele e ele fala as coisas na lata, ele não tem filtro.
ele fala na impulsividade, pode ser muito extremista. Então pode ser alguém que queira resolver uma situação, provavelmente pode até ser essa pessoa que vocês estão em conflito, e essa pessoa vai querer resolver de uma forma agressiva. Então tomem cuidado com isso, busquem não entrar não serem influenciados por essa energia de agressividade, porque essa pessoa, inclusive, para alguns de vocês, essa pessoa pode querer discutir a relação, querer cortar relações com vocês, mas antes querer falar coisas na cara. Então tomem cuidado com isso, fiquem atentos a esse comportamento dessa pessoa para vocês não serem influenciados e não acabar causando mais caos do que essa pessoa está com a intenção de fazer. No emocional tem o arcano da morte. Vocês, como eu já falei anteriormente, vocês também podem lidar com o signo de Escorpião. E a morte aqui, no emocional, mostra que vocês estão passando por um processo de transformação interna muito grande. Se eu não me engano, saiu para outro signo o mesmo arcano. Eu não me lembro qual signo foi, mas em todo caso eu vou deixar nos cards, porque pode ser o caso de algum de vocês lidarem com esse signo. Eu acho que pode ser Aquário, mas em todo caso eu deixo nos cards, para quem tiver curiosidade. E vocês estão passando por um processo de transformação interna muito grande, onde vocês estão se desapegando de tudo o que já não faz mais sentido na vida de vocês. Isso também inclui sentimentos negativos, inclui o passado, relações passadas que não deram certo, pessoas que não acrescentam mais na vida de vocês. Vocês estão passando por essa limpa, entre aspas, durante o mês de abril, e essa transformação interna vai proporcionar uma mudança muito grande na personalidade também. Pode ser o caso de, quando vocês chegarem ao fim desse processo, vocês irão perceber que vocês estarão bastante bem diferentes da pessoa que vocês eram meses antes. Para outros de vocês pode ser o caso de desejar o término de um relacionamento, principalmente quem já não está satisfeito mais com o relacionamento é desigual, uma das partes não se dedica mais na relação, pode haver muitos conflitos, então vocês podem desejar também o término do relacionamento, porque inclusive pode estar havendo uma nova oferta para vocês no mês de abril. Então isso pode influenciar inclusive a vontade de vocês de terminar o relacionamento, por causa dessa oferta nova. E na conclusão aqui, tem o 4 de espadas. Eu vejo que vocês sentirão a necessidade de tirar um tempo sozinhos para se recuperar de uma situação, como eu vejo a torre aqui no futuro próximo, vai causar abalo essa situação que irá ocorrer, que eu acredito que seja desencadeada por uma revelação, e vocês vão sentir a necessidade de se afastar de uma pessoa, da situação também, se distanciar da situação, para vocês refletirem no que irão fazer. Alguns de vocês realmente podem pedir tempo a alguém para pensar no que fazer, porque pode ser o caso de alguns desejarem o término de um relacionamento, mas pode ser o caso por causa de uma nova oferta, mas pode ser o caso de até o final do mês vocês pedirem um tempo para pensar melhor. Pode ser o caso, se aceitam ou não, se terminam o relacionamento ou não. Para quem está sozinho, vai sentir a necessidade de tirar um tempo para se recuperar, inclusive, de uma situação. Como eu vejo aqui, o abalo pode ser muito em relação a esse evento que vai abalar vocês aqui. Então, vocês sentirão a necessidade de se afastar para se recuperar dessa situação.
e refletir inclusive sobre a própria vida amorosa de vocês, para vocês conseguirem ter maior clareza, ter mais, inclusive ter mais tranquilidade devido ao distanciamento, para vocês conseguirem descobrir o que vocês realmente querem, que atitude tomar, que decisão tomar na situação. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês estejam bem nessa quarentena e nos veremos numa próxima leitura.